Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Críticos Sem Créditos. Hoje eu tô todo engomadinho aqui, todo bonitinho, porque é o dia do nosso Críticos Awards, né? Aquela premiação tradicional que eu faço todo ano para eleger alguns filmes do gênero de terror. Esse vídeo vai ser mais descontraído, mais despojado, eu vou até errar algumas coisas aqui, porque eu não quero editar muito, né? Na época de Natal eu quero ficar mais tranquilo, então provavelmente vai ser um vídeo mais longo também, né? Vou passando as categorias aqui e vou citando os vencedores. Vai ser um meio que live aqui, mais ou menos. Não totalmente live, porque eu tô gravando, vou dar uma pequena editada pra fazer a arte e tudo mais, mas em geral vai ser um conteúdo um pouco mais descontraído, beleza? Espero que vocês comentem bem as suas percepções, o que você discorda ou não nas categorias. Ao todo a gente tem 10 categorias aqui, que eu vou citar sempre focado no gênero de terror, tá? E deixando bem claro que eu não vi todos os filmes que foram lançados no período, então pode ser que tenha um filme ou outro aí que deveria ser citado. Fui checar se o microfone tá funcionando aqui. De repente tem um filme ou outro que deveria ser citado, provavelmente eu não assisti, tá? Depois, conforme eu passando aqui as categorias, eu vou comentando os filmes que eu não vi, que eu pensei que dependendo poderiam estar aqui, né? Mas faltou critério pra comentar. Mas antes de começar o conteúdo, efetivamente, aquele pedinho rápido, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like, ajuda bastante, e assine o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo. E bora lá, ao todo são 10 categorias e a gente vai começar com a pior sequência ou remake, tá? Aqueles filmes que já tiveram um anterior, seja um filme, o primeiro filme, ou seja, de repente, um filme que era original e fizeram um remake aqui. E os indicados que a gente tem é Megan 2.0, o negócio tá a nível baixo aqui. Rua do Medo, Rainha do Baile. Eu sei que vocês fizeram ver ano passado, o Revival / Remake, sei lá, da primeira versão ali. E Os Estranhos, capítulo 2. E olha, um páreo meio complicado, tem bastante coisa meio churume aqui, né? Não vou comentar sobre todos os filmes, até porque a gente tem bastante categorias. Mas entre essa aqui, a que mais me chama a atenção negativamente é Os Estranhos, capítulo 2, tá? Eu achei esse filme totalmente vazio. Eu até fiquei espantado como que um filme consegue não ter nada. Ele não tem um bom suspense, não tem bons personagens, não tem boas cenas de gore, não tem nenhum final, necessariamente. Deixou aquela coisa meio aberta, assim, pra mim. Dessa lista, eu acho que é o pior, embora eu também não goste de alguns dos outros aqui, o Megan 2.0 também, o Rua do Medo, eu sei que no ano passado, são filmes que são ruins, sim, não são tão legais assim, mas tem alguma coisinha que se você cavucar, talvez você consiga pegar de entretenimento. Pra mim, Os Estranhos 2 não tem absolutamente nada. E até um filme meio estranho de pensar, porque, sem trocadilhos de ser estranhos, né? Porque ele tenta dar um passado ali pros algozes, que não cola muito bem. Também esse filme, a primeira metade dele parece até um pouco do Halloween 2, né? Só que é um slasher mal feito. No Halloween 2, pelo menos, tem as vítimas ali, que eu também não acho tão maravilhoso, mas eu acho que é bem melhor. E esse filme não tem nada. E a segunda parte é uma perseguição. Esse filme não sabe se ele é um slasher, se ele é um filme de survival. Ele acaba não sendo nada nessa equação. Pra mim, é o pior sequência ou revival de 2025. E se a gente falou dos piores, vamos falar do melhor também, né? Não é só negatividade que vive esse canal. E a gente tem aqui Frankenstein, a versão do Guilherme Del Toro aí da Netflix. Premonição 6, Laços de Sangue. Extermínio 3, A Evolução. E o Nosferatu, aquela polemiquinha, né? Que talvez seja lançado em 2024, mas acho que foi distribuído em 2025. Então eu coloquei aqui também. E outro ponto que você reclama, eu sei que Frankenstein talvez não seja nem sequência, nem remake, eu sei disso. Mas sei lá, uma pequena roubadinha aqui, né? Não lembro se tinha outro que dava pra colocar. Deixando claro que, por exemplo, eu não assisti o Telefone Preto 2, eu não vi o Five Nights at Freddy, não vi também o Predadores. Talvez alguns desses podiam entrar aqui ou não, né? O Five Nights at Freddy eu acho que tem críticas mistas, porque tá tanto com pior como melhor, dependendo do ponto de vista. Dentre esses aqui, eu fico tentado entre o Premonição e o Frankenstein, tá? Gostei de Nosferatu, mas é um filme que talvez é mais morno, assim, acho que é muito bem, tecnicamente muito bom, já que até comentei num vídeo sobre esse filme aqui. Extermínio 3 não me pegou tanto, tá? Eu sei que tem elementos legais, principalmente a parte técnica dele, aquela filmagem mais diferente, né? A direção um pouco diferenciada que tem sempre nos filmes de extermínio. Mas a história não me pegou tanto assim. Fico mais entre Frankenstein e Premonição 6. Dentre esses, eu acho que eu vou votar em Premonição 6, tá? Eu acho que o Frankenstein realmente é muito bom. Ele traz uma coisa bem diferente, uma coisa autoral do Guilherme Del Toro. Mas o Premonição 6, ele meio que reviveu a franquia de forma muito positiva, né? Entregou um filme relativamente legal, divertido, que é o que a gente espera de um filme de premonição, pelo menos eu. Boas mortes, boas cenas ali. E um enredo diferenciado. Eu acho que ele tem uma certa identidade, por mais que esteja os padrões da franquia, mas eu ainda acho que é um filme legal. Eu vou de Premonição 6, Laços de Sangue, como melhor sequência ou remake. E agora eu vou ter que ler os nomes, tá? Porque eu não lembro o nome delas, e essa categoria é bem difícil de votar mesmo, que é a melhor atriz de terror. Eu acho que a gente teve ótimos nomes nesse ano. Eu tô bem na dúvida, inclusive eu separei os indicados aqui, mas eu não decidi qual que vai ser o vencedor, então eu vou decidir junto com vocês aqui. A primeira indicada é a Hailey Stanfield, dos Pecadores. A segunda é a Sally Hawkins, de Faça Ela Voltar.
Voltar, braba demais. A Amy Madigan, da Hora do Mal, a tia Gladys, e também a Leah Mirren, de A Meia Irmã Feia, né, protagonista ali. Pô, aqui é difícil, hein, gente, porque pra mim aqui fica mais abaixo é a Hailey, do Pecadores, eu acho que ela tá bem também, mas é que as outras são muito boas, até cotadas pro Oscar aí. A Leah Mirren eu acho muito boa, também na Minha Irmã Feia, mas talvez acho que as outras acabam sendo melhores, nem tem muito negativo pra falar dela, acho que as outras estão só à frente. E aí, pra vocês, quem tá melhor? A Sally, né, de Faça Ela Voltar, ou a Amy Madigan de A Hora do Mal? É difícil, velho, assim. Eu acho que a personagem da Amy, né, da Hora do Mal, é mais marcante, até por causa do visual dela, até o desfecho do filme acaba sendo mais marcante. Mas no quesito atuação, eu acho que eu vou voltar aqui, sem muita certeza, na Sally Hawkins, tá? Eu acho que ela tem uma carga dramática diferenciada, porque tem aquele lado dela ser ao mesmo tempo ser louca, ao mesmo tempo ser dramática, né, porque ela sofre pela questão da filha. Ela meio que não sabe exatamente como fazer aquele procedimento que ela tenta fazer da filha voltar. E tá naquele processo ali. Eu acho que talvez a curva de atuação seja um pouco maior do que a vovó, a tia Gladys, né? Que eu acho que também é bem boa, mas acho que talvez seja mais o visual dela que pega, mas a questão de atuação, eu vou de Sally Hawkins aqui. E se falamos das meninas, vamos falar dos meninos também. Quem é o melhor ator de terror do ano 2025? Também bons nomes aqui, a gente tem o Bill Skarsgård, né, no Nosferatu, a gente tem o Michael B. Jordan, também no Pecadores, o Oscar Isaac no Frankenstein e o Josh Brolin também da Hora do Mal. Aqui pra mim fica um pouco mais fácil, não tantomente fácil, mas um pouquinho mais fácil, eu vou de Michael B. Jordan. Eu acho que o papel dele é muito bom, até porque o filme ele tem uma gama de estilos um pouco mais variada. Ele não é só um filme de terror, tem um filme de drama também, é um filme de gangster do início, alguns pontos de comédia, romance, ele tem meio que de tudo. Isso ajuda na questão do ator pra ele conseguir, se for um bom ator, obviamente, de conseguir ter essa carga de atuações diferenciadas um pouco melhor, acaba sendo um pouco mais versátil nesse sentido dentro do filme. Embora o Oscar Isaac mandou benzaço nesse filme, tá? Eu não falo tanto do Josh Brolin porque ele acaba sendo um pouco mais comedido, um pouco mais coadjuvante ali no filme, mas também tá bem. E o Bill Skarsgård aparece pouco, mas acho que quando ele aparece é legal. Mas eu ficaria mais entre o Oscar Isaac e o Michael B. Jordan, que pra mim é o Michael B. Jordan. O Oscar Isaac tem essa parte dramática que eu acho bem legal também, daquele cara perturbado, de ter um ideal ali, depois ele percebe que foi frustrado, depois toda a ganância, o egoísmo do personagem, é bem legal. Mas que nem eu comentei, acho que a carga dramática e os tipos de atuação do Michael B. Jordan pra mim agrada um pouquinho mais. Ele é o vencedor dessa categoria, o melhor ator de terror de 2025. E agora a gente começa umas categorias bem legais, que agora é uma coisa mais autoral aqui, que é a cena mais nojenta, tá? Eu vou pegar alguns filmes que foram lançados. Qual que foi a cena que me deu mais nojo? Qual que eu acho que é a mais nojenta? Tem algumas bem legais aqui. A primeira eu chamo de A Fusão, que era aquele filme Juntos. Aqui podia ser duas, podia ser tanto a fusão final, né? Quando, pequeno spoiler aqui, quando eles vão meio que se fundir ali. Ou também podia ser aquela quando eles encontram uma criatura que foi uma fusão mal sucedida lá acho que na caverna, se eu não me engano. As duas são bem nojentas, pode ser qualquer uma das duas aqui. A segunda é a Tênia, da Meia Irmã Feia, que é bem nojenta também, que ela acaba comendo uma tênia ali pra se manter magra, depois ela tem que tirar essa tênia bem nojentona. Depois tem o Fat Zombie, né, o zumbi gordão, ali do Extermínio 3, a Evolução, e aqueles zumbis que eles são meio pesados, eles ficam meio que... Tem uma cena que ele começa a comer minhoca, uma coisa meio nojentona também. E por último, a transformação do lobisomem, pode ser várias transformações, ele meio que começa a comer a carne dele, assim, tem algumas cenas mais nojentinhas. Pra mim, dessas aí, eu fico entre a fusão, né, as cenas de fusão do Juntos, que ele é um body horror, né, necessariamente assim, e a Tênia, mas a que mais me impactou foi a Tênia mesmo, tá? A cena da Tênia de Minha Irmã Feia, pra mim é a mais nojenta do ano, que pra quem, só pra dar um pouco spoiler, assim, ela vai tirar essa Tênia e sai uma pega de uma tênia desse tamanho assim, e ela vai puxando e não sai tão fácil assim, além de ser nojenta é bem angustiante, e quando sai é bem nojentona, né? A personagem é totalmente destruída já na trama. Pra mim foi a cena mais nojenta do ano de 2025. Outra categoria que tem um tema mais ou menos parecido, mas agora eu não vou focar tanto no nojo, eu vou focar mais no gore, na sanguinolência, o quanto sangue escorreu na tela, porque a categoria gore e caprichado, tem algumas cenas aqui que tiveram bastante gore, que eu acho bem legais. A primeira dela vai ser o Picadinho de Gladys, né, que é o encerramento da Hora do Mal, aquela cena maravilhosa, novamente um pequeno spoiler aqui do filme, que as crianças vão dar o troco nela e despedaça a mulher, é bem gore, bem nojentona. A segunda é o melãozinho na faca, cena angustiante, né, do Faça Ela Voltar, que dado o momento a gente tem aquele personagem eu esqueci o nome do personagem do menininho, que ele tá agindo meio estranho, é isso que o moleque dá um melão pra ele, a gente pensa que vai estar tudo bem, eu já suspeitei que ia dar ruim, né, ele começa a morder a faca, começa a morder o melão com a faca e tudo, é bem complicado. Tem um pack de cenas desse personagem aqui, mas acho essa que é a mais impactante. A terceira
primeira é o sapatinho da princesa do meio irmã feia, bastante gore, que ela percebe que o pé dela não cabe no sapato, então ela decide dar um jeitinho pra caber, né? E o negócio é bem complicado aqui, dá pra entender o que ela faz, ela meio que corta um pedacinho ali. E a terceira eu coloquei o caminhão de lixo de premonição, podia ser outras cenas, porque que eu comentei, o Premonição 6 tem boas cenas de morte. Eu fiquei na dúvida entre essa e aquela lá da máquina de lavar, se não me engano, que puxa ali, que eu achei legal também. Mas eu coloquei essa que visualmente eu achei mais legal, embora eu fiquei um pouco atrás das outras aqui. Nessa disputa eu fico entre essas três. O que você acha? Qual que é a melhor dessas? Picadinho de Gladys é bem impactante, que é bem o final do filme, né? Eu acho bem legal. Mas talvez a que me deixou mais angustiado foi o melãozinho na faca, tá? Acho que eu vou voltar no Faça Ela Voltar aqui. Porque, cara, é bem pesado, né? Ele começa a morder ali. E a parte de som desse filme é bem complicada. E demora um tempo pra essa cena passar. Porque o Picadinho de Gladys, ele é um pouco mais... É tão escrachado, tão gigante, assim, tanto sanguinolência, que fica um pouco até engraçado, né? Acho que o filme puxa pra esse lado cômico. Já o melãozinho da faca me deu uma angústia de assistir, tá? Né? Acho que no quesito angústia... apesar que a categoria é gore e caprichado, né? A que tem mais gore, eu acho que é o Picadinho de Gladys, né? E aí? Putz, agora eu fiquei na dúvida, hein? Não, eu vou mudar, eu vou de Picadinho de Gladys, porque é o final do filme, é a catarse, ele acaba nessa explosão maluca de sangue. No quesito gore, eu acho que é a mais gore. Então eu vou votar no Picadinho de Gladys como o gore mais caprichado do ano. E agora outra categoria diferente aqui, que é a melhor criatura. Pegar esses filmes aqui e sempre colocar uma criatura, ou seja, não pode ser um humano, pode ser meio humano, que a gente vai ver aqui, mas não é necessariamente totalmente humano. Aconteceu alguma coisa com ele, ele ficou desse jeito. Primeiro que a gente tem o Predador, do Predador Terras Selvagens. Tem o zumbi bem dotado. Ai meu Deus, zumbi jinguelão lá do Extermínio 3. Evolução, vocês repararam nisso, né? Quando ele aparece ali com uma puta de uma binguela ali. Tem o Conde Orlok, né, do Nosferatu. E tem o Frankenstein, do Frankenstein, né, que acho que é Frankenstein o nome, o Victor é o criador, né? Pô, legal, alguns nomes interessantes aqui. Eu acho que a categoria de criatura, o que mais combina é o Frankenstein mesmo. Eu gosto dos outros aqui, né? Essa adição eu não gostei tanto do filme do Extermínio, mas a adição do personagem do Alpha achei uma coisa legal, né? De ter esse cara que bateu diferente, o vírus ali acaba sendo mais tipo uma testosterona pra ele ficar gigantesco e em vários aspectos. Mas eu vou de Frankenstein aqui, eu acho que ele resume bem a criatura. E o filme se baseia bastante nele, né? Essa carga dramática, inclusive é um filme que eu acho que ele é menos terror do que poderia, digamos assim, né? Se você for esperando um filme de terrorzão aqui, você vai se decepcionar, porque eu acho que é um filme mais de drama do que terror, embora tenha uma parte corporal, uma parte de gore ali. Não gore, né? Mas body horror, talvez, assim, uma coisa mais nojentona, até por causa das operações do Victor Frankenstein. Mas, em geral, é um filme mais dramático, e ele consegue carregar essa parte dramática bem legal, embora tenha poucos diálogos. Pra mim, é a melhor criatura de 2025. Estamos chegando mais pro final aqui, falta só 3 categorias. O que a gente vai ter agora é o filme mais decepcionante de 2025, ou seja, pegar o lado negativo da coisa. Eu separei alguns nomes aqui, né, não necessariamente os piores sempre, aliás, em geral não são tão bons aqui, mas eu tô levando em consideração a parte de decepção. Por exemplo, tem filmes que foram muito ruins que foram lançados aqui, mas eu não esperava nada deles. Por exemplo, eu até comentei Os Estranhos ali, né, que é um filme que eu achei ruim, mas eu não esperava muita coisa também, embora eu goste do primeiro. Mas eu acho que decepção é outra parada, quando ele tem uma expectativa de ser bom, ele não entrega tudo. Pode ser que ele não seja tão ruim, mas ele acabou decepcionando. Eu vou colocar o Macaco aqui, a adaptação de Stephen King, que eu achei seria um pouco melhor, talvez, a questão de expectativa. Não achei que seria um filme mais... ele não se leva nada a sério, né? E talvez isso pode ser bom, mas a expectativa era um pouco diferente. Eu esperava outro tipo de filme. E o roteiro é meio estranho, os personagens não é tão legais, eu achei meio decepcionante. Invocação do Mal 4, que eu não sei se eu posso chamar de decepcionante totalmente, porque eu não espero nada dessa franquia, mas foi meio decepcionante, até por esse encerramento eu achei um pouco abaixo. Assim, Mega 2.0, mesma coisa, eu não sou tão fã assim do primeiro, e quando eu vi o trailer eu achei que poderia ser uma bomba aqui, mas eu não sei, eu consegui me decepcionar. E por último, O Lobisomem, e esse vai ser meu voto, tá? O Lobisomem. Talvez ele seja o melhor dessa lista, eu acho que é o que eu mais gostei. Sério mesmo, desses 4 aqui é o que eu mais gostei, mas é o que eu mais esperava alguma coisa. A gente teve essa categoria, por exemplo, ano passado, e eu coloquei aquele filme das aranhas, acho que é Infestação, que no caso o filme é bem ruim mesmo. Eu não acho o Lobisomem tão ruim, necessariamente. Eu acho que ele tem um lado legal, um lado simbólico, ele faz uma conexão do final com o início, aquele lado da ligação da mãe com a filha, ela tentando se conectar. Eu não acho tão ruim, mas eu esperava muito mais pela trama, né? Esse lado de trazer uma coisa mais intimista do lobisomem ali, uma transformação familiar. Eu achei que ele podia pesar mais no drama.
drama, pesar até mais nessa questão do desespero. E a própria personagem, a protagonista, eu acho que ela acaba entregando um pouco menos. É uma boa atriz, mas eu acho que acabou não entregando tanto. Pra mim foi um dos mais decepcionantes do ano. Eu vou voltar em Lobisomem. Agora uma categoria um pouquinho diferente, né? Porque eu queria... Tem alguns filmes que eu queria citar aqui, mas eu não sabia muito bem onde colocá-los. Porque eles não... Antes a gente falar os melhores, a gente falou dos decepcionantes e a gente vai falar depois dos melhores. Mas eu queria falar dos médios, tá? Eu coloquei os bons médios na categoria, que é aqueles filmes que eu acho legais, eu acho bons. Não são os melhores, não entrou na votação dos melhores, mas também não tá decepcionantes, tá meio que no meio ali, que são filmes legais. Eu coloco Acompanhante Perfeita, gostei bastante. Tem aquela dúvida se ele é 2024 ou 2025, acho que é 2025, né? Acho que foi lançado esse ano. Tem o Juntos o Shallow Now, né? Eu já citei na parte de cenas nojentas, mas acho legal citar o filme como um todo, que é um filme estranho, mas eu achei um filme legal. A Longa Marcha, filme interessante também do pessoal que é meio que é quase como se fosse um Jogos Vorazes, só que um pouco diferente, um pouco mais intimista ali, que as pessoas têm que ficar andando e quem chegar por último ganha um prêmio, mas se a pessoa para o ritmo ali, acaba sendo executada. E o Animais Perigosos, que talvez seja mais abaixo aqui dessa lista, mas eu gosto de filme de animal, eu gosto de filme animal maluco, assim, acho que me interessa bastante. É um gosto meio particular aqui. Dentre esses, eu fico entre todos eles, na verdade. Eu não sei muito bem. Mas em geral, acho que talvez o que mais gostei foi A Longa Marcha, tá? É o filme que eu acho que quando ele é desenrolando, é o que eu mais queria entender, né, que eu queria mais saber onde ele ia chegar. Acho que o trajeto dele é muito interessante, embora o final não seja tão conclusivo, mas depois pensando sobre esse filme, acho que faz sentido o final não ser uma conclusão tão grande, porque o filme é basicamente uma marcha, sem trocadilhos assim, porque é legal esse desenrolar dos personagens, tipo, como se fosse, mal comparando Onde os Fracos Não Têm Vez, que acho que a jornada é muito mais importante do que o final necessariamente, porque meio que aqui os caras estão correndo, estão andando ali, e não importa muito bem, se você analisar a poética do filme, quem que vai ganhar, é mais a crítica que ele é feito por personagens ali, até cada um tem o seu ideal, um quer provar alguma coisa, outro quer... E é interessante que um dos personagens tem um lado todo idealista, positivo, e o outro vai se baseando pela vingança, mas as coisas se invertem em determinado momento, passando o desespero. Eu achei bem legal isso, os diálogos são bem fortes, apesar de ser uma temática meio... que se passa basicamente em... Não vou dizer um cenário, porque eles estão andando por vários quilômetros, mas não tem muita coisa diferente daquele cenário das pessoas na corrida, né? Basicamente isso, e mesmo assim ele consegue fazer diálogos muito bons. Pra mim, é o que mais me chamou a atenção. Eu vou de A Longa Marcha como uns bons filmes médios aqui. E agora vamos do prêmio mais importante da noite, que é o melhor filme de terror de 2025. Muitos disseram que 2025 foi o melhor ano do terror, né, dos últimos tempos. Eu tava corroborando com essa ideia, mas eu depois fazendo essa lista que eu fiquei pensando. Eu não sei necessariamente, tá? Tem anos que foram muito bons, por exemplo, 2023 foi bem legal também. E assim, eu acho que foi um ano que, quando ele acertou, ele acertou por muito. Inclusive, os filmes aqui dos melhores dizem bastante, são filmes bem diferentes, eu achei bem legal. Mas ele também teve bastante tranqueira, bastante coisa ruim, bastante coisa meio whatever, muita coisa média, assim. Então talvez é uma coisa meio 880. 2024 talvez também teve filmes legais, por exemplo, A Substância, teve o Sorria 2, que eu gosto, o Strange Darling, teve filmes legais também. Talvez eu não sei se foi um ano tão acima de 2024. Talvez os filmes que foram lançados aqui vão ser mais clássicos no futuro, mas em geral de qualidade acho que tá próximo. Mas enfim, vamos lá pra discussão. Os indicados que eu trouxe aqui foi Faça Ela Voltar, filmaralhaço aqui, eu não falei muito sobre os filmes, né? Vou falar aqui rapidamente. Faça Ela Voltar aqui, a gente tem um casal de irmãos, né? Eles não têm a mesma idade, não são gêmeos. Eles são adotados depois de ficarem órfãos. Só que eles são adotados por uma pessoa meio estranha, uma moça ali, inclusive, que concorreu aqui no a melhor atriz e ganhou, né? Na votação. E só que ela já percebeu que ela tem um plano um pouco diferente, um plano meio macabro, porque ela também perdeu a filha. Então a gente vai ter esse desenrolar aqui. E o filme é bem angustiante. E essa moça também tem um filhinho ali, né? Que a gente não sabe muito bem, o moleque age de forma estranha. Vai perceber que ele tem uma ligação com esse ritual que vai ser feito ali no processo. É um filme bem legal, também gostei bastante. Na sequência vamos de Pecadores, filmaralhaço, né, que mistura tudo, o filme do Ryan Coogler, que mistura tudo, né, aqui a gente tem dois irmãos gêmeos também, dois irmãos novamente também, que eles vivem numa cidade, eles são meio que criminosos ali, meio gangsters, e decidem voltar, eles vão fazer uma tour ali pelos Estados Unidos, e eles acabam voltando com bastante dinheiro, provavelmente foi de forma ilícita, e eles decidem abrir um nightclub na época da segregação ali, acho que é década de 30, se não me engano, 30 ou 40. Só que a coisa vai ficar louca quando eles recebem uma visita ali de vampiros, né, um negócio... E é legal que o filme não mostra que ele é vampiro desde o início, você vai perceber isso mais pro meio, né, eu nem considero um spoiler, porque essa altura do campeonato já foi bastante falado que era de vampiro, acho que até no segundo trailer mostra um pouco disso, mas não, é diferente a parada, sabe? E o filme mescla tudo, tem drama, tem musical, a música é muito forte aqui, até achei estranho quando eu falava assim, é um filme de terror que tem muita música, a música é muito importante, tem uma cena maravilhosa que eu sempre cito, né, que deu na cena do bar ali, que ele começa a tocar e ir pra várias gerações, dizendo que a música transcende, muito bom mesmo. E na sequência tem Hora do Mal,
Filmaço também que eu achei bem interessante. É um filme que aqui numa história a gente vê uma pequena cidade na qual todas as crianças desapareceram de um dia pro outro. Elas saíram correndo, as câmeras de segurança registraram que no mesmo horário de madrugada elas saíram correndo em direção ao nada, assim, desapareceram. Só uma ficou, né? E obviamente o pessoal começa a suspeitar que tinha coisa a ver com a professora, né? Porque foi só na mesma sala, né? E todo mundo começa a apontar o dedo pra cara dela. Eu acho que até um pouco acima, mas eu, no desespero, até eu entendo um pouco. A gente vai perceber que o negócio é muito mais macabro do que parece. Tem ligação com esse molequinho que sobrou. Esse aqui eu não vou falar muito porque eu acho que o desenrolar de a gente perceber é muito legal. Não quero dar muito spoiler aqui porque a experiência é muito boa. E o que eu acho legal desse filme é a narrativa dele. Uma narrativa um pouco diferente, porque se a gente vai por pontos de vista, primeiro ponto de vista da professora, depois de um dos pais, depois do policial, acho que é bem legal isso, e a gente tem às vezes vários momentos parecidos, né, vários momentos na mesma linha temporal, só que com pontos de vista diferentes, então é uma visão bem interessante e vai meio que montando o quebra-cabeça conforme o filme vai passando, eu achei isso bem diferenciado. E por último, A Meia Irmã Feia, né, uma releitura, que até uma pequena correção, eu não sei se é bem uma releitura, porque eu vi que essa é uma adaptação mais fiel do original mesmo, né, que essas obras da Disney, elas tinham um passado mais macabro, né, eu não sei se essa é dos Irmãos Grimm ou não, mas acho que essa adaptação, inclusive, é bem mais fiel do que realmente era a adaptação original da Cinderela, tá, esse negócio mais macabro mesmo, né, várias outras são assim, acho que Chapeuzinho Vermelho também, Branca de Neve, são bem mais pesadas, e aqui eles fazem não de forma Disney não, de forma pesada mesmo, aquela Meia Irmã Feia, né, percebe uma família ali que a mãe ela decide casar com um lord, com um cara ali, pra dar o golpe do baú, só que acaba saindo meio pela culatra porque ele tá falido, ela não sabia disso. Depois que ela casa, ela meio que assume essa dívida aí também, ele vai morrendo e a coisa vai piorando depois que ele morre. E ela decide que precisa salvar a família de alguma forma, então ela tem que pegar essa filha dela e tornar ela bonita pra ser aceita pelo príncipe. Só que nesse meio tempo ela vai fazer vários procedimentos bem questionáveis, inclusive pra época, né? Esse negócio de parte estética é muito mais pesado do que hoje, pelo menos na parte... não digo o resultado final, mas o processo acho que era bem mais pesado. E é isso, tem várias cenas indigestas, já citei a própria cena da Tênia, mas tem a cena que ela corta o pé, tem várias outras cenas aqui, ela vai ser procedimentos meio... a sangue frio, digamos assim, né? E é isso. Pô, disputa brabíssima, eu demorei um pouquinho mais pra falar sobre essa categoria, porque eu queria falar sobre os filmes. E eu fico na dúvida aqui, cara, porque pra mim fica entre gosto pessoal, tá? A Hora do Mal e Pecadores. Acho que foi os dois que eu mais gostei. Maravilhosos, faça ela voltar também, A Minha Irmã Feia também, mas eu acho que talvez tenham outros pontos, como o filme como um todo, os que mais me agradaram foram A Hora do Mal e Pecadores. O que você acha, se você tivesse que escolher entre esses dois, qual você votaria? A Hora do Mal e Pecadores. Assim, eu sei que a gente tá falando de filme de terror, talvez Hora do Mal seja mais terror mesmo, assim, do que Pecadores, mas pra mim, Pecadores é um filme maralhaço, é um filme muito acima da média, me chamou muita atenção, e eu acho que vai virar meio que clássico, até tecnicamente, assim, ele mescla tudo. Nessa disputa eu vou votar em Pecadores, tá? Acho que talvez seja menos terror, mas é mais filme, acho que essa é a minha visão aqui, que pra mim é o melhor filme de terror de 2025. Uma pequena brincadeira aqui comparando, eu elegi acho que a Substância como o melhor filme de 2024, né, no ano passado, e pra mim Pecadores tá muito à frente mesmo, acho que até Substância, por exemplo, acho que briga ali com A Minha Irmã Feia, com A Hora do Mal, até com A Face Ela Voltar, acho que mais pau a pau, pra mim Pecadores tá à frente em quesito de qualidade e tudo, e de ser mais marcante, pra mim é o melhor filme de terror de 2025. Mas é isso, pessoal, graças a Deus terminei esse negócio, porque eu tô morrendo de calor, eu coloquei essa camisa aqui pra fazer esse vídeo, só que tá muito quente aqui, essa camisa não é aquelas que respira, não é de algodão, mas aqui, sei lá, poliéster, e tá muito quente, não tô suando porque eu tô com menos cabelo agora, então consigo refresca um pouquinho mais. Mas muito obrigado por ter visto esse vídeo, pessoal, espero que você gostou do conteúdo, aí se você gostou, curta, compartilhe com pessoas que gostem de filmes de terror e gostem de cinema. Comente também suas percepções, quem você votaria nessas categorias, qual pra vocês seriam os melhores e os piores de 2025. Pedindo rápido que eu sempre faço, inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like, ajuda bastante, assine o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também e me siga nas redes sociais que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!